Impossível para qualquer estudioso, pesquisador ou curioso sobre o cangaço não dedicar boas horas de suas pesquisas ao bravo povo de Nazaré, guardados na memória por sua valentia e destemor nas batalhas travadas contra Virgulino Ferreira da Silva. Os embates começaram quase simultaneamente à criação da vila, na Fazenda Carqueja. Em 1923, os irmãos Antônio, Virgulino e Levino Ferreira, mudados da Passagem das Pedras para as proximidades de Carqueja, começaram a fazer história e conheceram ali seus mais ferrenhos perseguidores, os nazarenos. Nomes como João Flor e seus filhos, Odilon, Manuel, Euclides, Ildefonso, Manuel Neto, David e João Jurubeba, João e Manuel Gomes de Lira, Lero, Pedro Tomás, entre outros, escreveriam seus nomes, muitos com sangue, nesta saga do cangaço. Visitar Nazaré é reverenciar a memória desses grandes sertanejos. No tempo do cangaço lampionico, entre 191.819 e 1938, muitos cidadãos nascidos no sertão, região do Pajeú das Flores, no interior de Pernambuco, largaram as ferramentas de trabalho para empunhar armas e combater o banditismo rural que se alastrava como fogo em palha seca. Os filhos e pais de várias famílias tiveram suas vidas ceifadas nessa guerra de movimentos implantada por Virgulino Ferreira. Da família Flor, nome criado para uma família da zona rural do município de Floresta, PE, surgiram vários combatentes que arriscavam a vida diariamente na caatinga contra os cangaceiros. João Flor, nascido na fazenda Campo da Ema, tornou-se pai de uma prole de valentes que lutaram contra o banditismo rural enquanto durou o cangaço no Nordeste. A denominação Flor descende de Florência Felizmina de Sá, esposa de Manuel de Souza Ferraz, que, após a doença mental de seu marido, assumiu a liderança da família. A partir daí, seus descendentes ficaram conhecidos como Flor. João Flor e seus filhos, como Manuel Flor, Euclides Flor, Odilon Flor, Ildefonso Flor, Américo Flor, foram combatentes ferozes. Muitos filhos de João Flor deixaram suas casas e famílias para se embrenhar na caatinga e combater os cangaceiros, especialmente o bando de Lampião. Narramos, resumidamente, os feitos de Odilon de Souza Nogueira, que, junto com seus familiares e outros da região, começou a combater a caterva comandada por Virgulino e seus irmãos antes de se alistar na briosa pernambucana. A Vila de Nazaré, após a destruição da Vila de São Francisco pela Força Pública Pernambucana, decidiu não se render e lutou bravamente, com seus patriarcas dividindo-se entre a defesa do povoado e a caça aos bandoleiros na Caatinga. A Força Nazarena, comandada por Luiz Mariano da Cruz, teve seu primeiro confronto com os cangaceiros de Lampião na Serra do Pico, Nazaré do Pico. Após esse confronto, a guerra particular entre os filhos de Nazaré e os filhos de José Ferreira só terminou com a morte de Virgulino Ferreira, o rei do cangaço, em 1938. Nazaré tornou-se conhecida como um lugar de resistência, onde cabra ruim não se cria. A luta entre os filhos de Nazaré e os Ferreira era uma questão de honra, sem interesses financeiros. Odilon Flor constituiu família e gerou uma prole, segundo o site Genealogia Pernambucana. Luiz Nogueira de Souza, Aldenora Nogueira de Souza, Carlos Nogueira de Souza, Normando Nogueira de Souza e Raimundo Nogueira. Seu filho primogênito, Luiz Nogueira de Souza, começou a dar trabalho em casa. Dona Filomena, irmã de Manuel de Souza Neto, o Mané Fumaça, apelidado por Lampião, decidiu tirá-lo do lugar e enviá-lo ao pai, Odilon Flor, na Bahia. Odilon, veterano perseguidor de cangaceiros, nutria ódio imenso por Lampião após o bando matar seu irmão, Ildefonso Flor, no combate na fazenda Xique-Xique em 1925. Odilon escolhia a dedo seus companheiros na caça aos bandoleiros, dando prioridade aos vaqueiros, que enfrentavam o perigo diariamente em sua labuta no sertão. O filho de Odilon narra uma de suas caçadas em busca de cangaceiros em Sergipe, onde a força baiana saiu vitoriosa. O jovem Luiz Flor começou a acostumar-se com o som dos tiros, os gritos de dor, o cheiro de sangue e a morte. Ele descreve como, no ambiente em que viviam, nada mais era novidade, nem mortes nem violência. Luiz Flor cresceu nesse ambiente hostil, onde o confronto com o cangaço fazia parte da rotina. Desde jovem, ele se envolveu diretamente nas ações de combate, absorvendo a cultura de resistência de Nazaré e a aversão implacável aos cangaceiros. Os relatos da época descrevem como ele, junto com outros jovens nazarenos, aprendeu a caçar e a lutar como seus pais e avós, adquirindo habilidades que seriam cruciais nas emboscadas contra os bandoleiros. A vila de Nazaré do Pico transformou-se em um verdadeiro bastião de resistência, conhecida e temida pelos cangaceiros.
Os nazarenos, com sua fama de combatentes destemidos, eram respeitados por suas táticas de guerrilha, conhecendo cada pedaço da caatinga como a palma de suas mãos. A dureza da vida no sertão, somada à determinação em defender suas terras e famílias, moldou uma geração de guerreiros que se tornaram legendários na história do cangaço. O final da década de 1930 marcou o declínio do cangaço, e com a morte de Lampião em 1938, muitos nazarenos voltaram às suas vidas normais, embora carregando as marcas físicas e emocionais dos anos de luta. No entanto, a memória das batalhas, das emboscadas, das fugas e dos confrontos sangrentos permaneceu viva, transmitida oralmente de geração em geração. Luiz Flor, agora um homem feito, nunca esqueceu as lições aprendidas nos dias de fogo e chumbo. Ele se tornou um símbolo de uma época em que o sertão estava em guerra consigo mesmo, onde a lei e a ordem eram impostas pela bala e pela faca. Mesmo após o fim do cangaço, a história dos nazarenos continuou a ser contada, perpetuando o legado de resistência e coragem daquele pequeno povoado sertanejo que ousou enfrentar o mais temido dos bandidos nordestinos. Os anos passaram, e a vila de Nazaré do Pico, apesar de seu tamanho modesto, ficou imortalizada na história do sertão nordestino. Não apenas como um local de resistência contra o cangaço, mas como um exemplo da força e da determinação do povo sertanejo. A história de Luiz Flor e de tantos outros nazarenos é um testemunho do que pode ser alcançado quando um grupo de pessoas se une em torno de um propósito comum, defendendo sua terra e seus valores com unhas e dentes. Hoje, Nazaré do Pico é lembrada com respeito e admiração. O nome Flor, que já foi sinônimo de força e destemor, permanece gravado na história do cangaço, como um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, é possível resistir e triunfar. O legado dos nazarenos é uma parte indelével da história do Nordeste, um capítulo de bravura que continuará a ser contado por muitas gerações. Com o passar dos anos, a história de Luiz Flor e dos nazarenos de Nazaré do Pico se entrelaçou com as lendas e narrativas do sertão, ganhando contornos quase míticos. A bravura desses homens e mulheres, que lutaram para proteger suas terras contra as investidas do cangaço, tornou-se um exemplo de resistência para o povo nordestino. Mesmo em tempos de paz, a memória dessas batalhas continuou a influenciar a cultura local, sendo tema de contos, cantorias e cordéis que celebram a coragem dos heróis de Nazaré. A vila, apesar de sua modéstia, tornou-se um símbolo, um lugar de peregrinação para aqueles interessados em conhecer de perto a história do cangaço. As histórias sobre Luiz Flor, sua astúcia nas emboscadas e sua determinação inabalável, são passadas adiante com orgulho, como um tesouro cultural que conecta o passado ao presente. Essa herança histórica não apenas preservou a memória de uma era conturbada, mas também fortaleceu a identidade dos habitantes da região, que se orgulham de sua ascendência e do papel que seus antepassados desempenharam na luta contra o cangaço. As festas e celebrações em Nazaré do Pico frequentemente incluem homenagens aos antigos combatentes, com encenações e representações teatrais que reconstruem momentos emblemáticos da resistência local. Nessas ocasiões, a figura de Luiz Flor emerge como um líder natural, cujas ações e decisões foram fundamentais para a proteção de sua comunidade. As novas gerações, ao participarem desses eventos, sentem-se conectadas a essa rica história, aprendendo a valorizar a coragem e o espírito de união que caracterizaram seus antepassados. Além disso, a história dos nazarenos de Nazaré do Pico não se restringe apenas ao âmbito local. Historiadores, antropólogos e pesquisadores dedicaram-se ao estudo dessa comunidade singular, buscando compreender como um pequeno grupo de sertanejos conseguiu enfrentar, em muitos casos, vencer as forças do cangaço. Os relatos, documentos e testemunhos recolhidos ao longo dos anos ajudaram a construir uma narrativa sólida e respeitada sobre o papel de Nazaré do Pico na história do sertão nordestino. Na atualidade, Nazaré do Pico continua a ser um lugar de memória e reflexão. As casas simples, as ruas de terra batida e a paisagem árida da Caatinga servem como um lembrete constante dos desafios enfrentados pelos nazarenos. Entretanto, também é um lugar onde a esperança e a resiliência florescem, inspirando aqueles que buscam entender como a força da comunidade e o desejo de proteger o que é seu podem transformar a história. Luiz Flor, ao lado de seus companheiros, deixou um legado que transcende o tempo. A resistência nazarena contra o cangaço é um exemplo perene de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a coragem e a determinação podem prevalecer. E assim, as histórias de Nazaré do Pico, entrelaçadas com a vida